O Legado de Júpiter estreou na Netflix e mesmo que a crítica tenha ficado dividida, a série está fazendo muito sucesso. Apesar de ser baseada na saga de quadrinhos de mesmo nome, escrita por Mark Millar, tem muita coisa na série que é bem diferente das HQs. Então se liga nesse vídeo que eu vou te contar 20 diferenças entre os quadrinhos e a série do Legado de Júpiter. Mas ó, tem spoiler tanto das HQs quanto da série. Portanto, prossiga por sua conta e risco. A relação entre os Samson não é tão bem explorada nos quadrinhos. Enquanto a primeira cena da série já mostra pra gente o quanto sempre existiu uma cobrança do utópico em cima dos seus filhos, nos quadrinhos nós vemos bem mais o reflexo de uma criação conturbada nas personalidades de Chloe e Brandon, mas não tanto do relacionamento entre os personagens sendo abordado. A personalidade do Brandon, aliás, é completamente diferente. Enquanto nos quadrinhos o filho do utópico age de maneira inconsequente, pensando apenas em benefício próprio, na série nós sentimos que ele quer acompanhar os passos do pai, ele quer deixá-lo orgulhoso, mas vai ficando cada vez mais frustrado conforme percebe que jamais vai alcançar o ideal que o Sheldon busca. Mesmo assim, ele tem um alter ego na série. Nos quadrinhos, o Brandon não tem uma identidade secreta. Os super-heróis são tratados basicamente como celebridades, e apesar de muitos deles ainda manterem a tradição, a maioria prefere se assumir publicamente e gozar dos benefícios disso. Assim como nós vemos a Chloe fazendo na série. Mas a Netflix deu ao Brandon a identidade de Paradigma. E já que falamos da Chloe, apesar da sua história estar bem próxima com o que acontece nos quadrinhos, algumas coisas estão bem diferentes. A relação entre ela e o Hutch existe desde o começo das HQs. Não fica claro em que momento eles iniciaram um relacionamento amoroso, mas eles mantêm o caso escondido justamente por serem a filha do maior herói da Terra se relacionando com o filho do maior vilão da história. Mas nós só descobrimos sobre esse relacionamento depois da overdose da Chloe, e esse também é um ponto crucial para as histórias em quadrinhos e que foi bem diferente na série. Nas HQs, a Chloe tem a overdose bem no começo da história, e a sua mãe sabe o que aconteceu porque ela foi chamada pelo hospital para aplicar a injeção de adrenalina e reanimar o coração da sua filha, já que por ser uma super-heroína, a sua pele é muito mais resistente que a de um humano comum. Mas essa não é a única revelação no hospital. A Chloe também descobre que está grávida. O filho da Chloe e do Hutch é chamado Jason, e ele é basicamente o super ser perfeito, estando no ápice de todas as suas habilidades, como super força, super velocidade e também tendo uma mente brilhante. Mas nós só vemos isso no futuro, que nos quadrinhos é o ano de 2023. Enquanto nós acompanhamos dois pontos da linha do tempo na série da Netflix, uma que mostra a origem dos super-heróis lá na década de 30 e outra que mostra os personagens já consagrados no presente, nos quadrinhos nós temos um período a mais para acompanhar, que é o futuro. E esse futuro só acontece por conta de um dos momentos mais chocantes dos quadrinhos, mas que a gente só vai comentar lá no final, porque ainda não aconteceu na série, e se acontecer, vai mudar o rumo de tudo. Voltemos ao começo da história para falar sobre o Estrela Negra. Enquanto na série ele é um personagem recorrente e serve como dispositivo para um dos grandes mistérios da primeira temporada, nos quadrinhos ele é derrotado logo na sua primeira aparição. Aquela visão que o Walter coloca na mente do Estrela Negra é suficiente sim para aprisionar o vilão enquanto ele é espancado pelos super-heróis. E apesar dessa cena até ser bastante fiel aos quadrinhos, nas HQs ela é uma memória da infância do Walter. Nós até mesmo vemos os seus pais fazendo um piquenique, o que também justifica a presença do bolo, e podemos ver até mesmo o Walter e o Sheldon pequenos brincando na água ao lado do George. Aliás, é na cena da batalha contra o Estrela Negra dos quadrinhos que nós conhecemos o Jules. O personagem que ainda não apareceu na série é filho do Walter e o braço direito do seu pai, e os dois nutrem um ódio muito grande contra o Utópico, já que ele acredita que o Jules é apenas um preguiçoso aproveitador. O que não deixa de ser verdade. A filha do Walter que nós conhecemos na série, a Haiku, também existe nas HQs, mas lá ela é derrotada pelo Repro,
um vilão com a habilidade de copiar os poderes dos seus oponentes. Em uma batalha em Dubai, ele usa as próprias habilidades psíquicas da Haikyuu para aprisioná-la em sua mente. E aproveitando esse tópico, vamos comentar outras coisinhas que são um pouquinho diferentes entre as mídias. Nas HQs, a identidade secreta do Sheldon é um mecânico. O visual dele já era bem parecido com o do Superman em O Reino do Amanhã, mas aqui na série eles resolveram deixar a homenagem ainda mais clara ao colocar o Samson em uma fazenda. A Neutrino e a Shockwave também existem e são um casal nos quadrinhos, mas lá elas são recrutadas pela Chloe para fazer parte de uma nova equipe, enquanto na série elas já começam integrando o grupo de ladrões do Hutch. Grupo que também é composto pelo Jack Frost. Enquanto na série ele é um jovem com uma van toda descolada, nos quadrinhos ele é um personagem bem mais velho, que inclusive atuou ao lado do George, o Sky Fox, na sua fase como vilão, mas também é recrutado para a equipe da Chloe. E já que falamos do Sky Fox, a motivação para ele se tornar um vilão também é trabalhada de maneira bem diferente. Na série, o Utópico diz que o George se voltou contra a União, pois acreditava que o código o restringia, enquanto nas HQs, o Sky Fox abandona a equipe porque percebeu que os heróis se tornaram agentes uniformizados de uma classe corrupta. Eles defendiam os interesses do governo, o que os Estados Unidos achavam correto, mas colocavam apenas os pobres, apenas quem era diferente nas prisões, enquanto a elite continuava comandando tudo por trás dos panos. Além disso, o Walter foi o famoso talarico, ficando com a noiva do George quando eles terminaram, o que fez com que ele abandonasse a equipe e sumisse no mundo. Como a série também deixa claro, essa relação conturbada entre os personagens existe desde o começo, e isso é bem explorado nos flashbacks. Aliás, eu achei os flashbacks até mais interessantes na série do que nos quadrinhos, por mais que eu goste bastante deles lá também. A trama do pai do Sheldon não existe nas HQs, e eu achei ela bem mais rica e bem mais interessante de se mostrar do que simplesmente um cara que teve um sonho com uma ilha que garantiu que salvaria a nação. Nos quadrinhos, os outros membros se unem à jornada do Sheldon simplesmente porque acreditam nele. Eles inclusive dizem, se o Sheldon diz uma coisa, você deve acreditar, porque ele tá sempre certo. E aí todo mundo segue o cara. Mas diferente do que acontece na série, todos os membros que compunham a expedição já se conheciam antes dela partir. Eles eram amigos de infância, amigos da faculdade, todos eles já tinham uma relação bem estabelecida, por mais que também tivessem seus conflitos. E aqui entra uma das maiores diferenças entre os quadrinhos e a série, e os dois últimos itens são os que mais têm spoilers. A discussão nas HQs é sobre o quanto os heróis devem interferir no curso da história humana. Na série, tem uma hora que o Walter brinca com o fato deles terem recebido esses poderes para dominar o mundo, enquanto na série é justamente essa a discussão. O Walter e vários heróis da nova geração realmente acreditam que com seus poderes eles são capazes de fazer qualquer coisa, e eles devem sim assumir o poder para influenciar a economia, influenciar a política, influenciar as relações internacionais. E o pior é que eles acreditam que isso é o correto a se fazer. Eles não percebem que estão se tornando ditadores na sua sede por salvar o mundo a qualquer custo. De certa maneira, dá para relacionar com a mensagem da série de que o código não deve ser quebrado, ou de que o código restringe e os heróis precisam quebrar esse código para verdadeiramente conseguir salvar a humanidade. Mas o modo como as mensagens são abordadas é diferente. Mas é claro que o tópico e lei de liberdade jamais permitiriam que isso acontecesse. É quando o Walter convence o Brandon a assassinar o seu pai. E é uma morte brutal, não só por conta da demonstração de poder do Brandon ou de todos os outros heróis se unindo para matar o Utópico, mas porque ali morre a esperança. Morre o livre-arbítrio. E é assustador ver como boa parte da população continua apoiando os heróis cegamente. E isso até se relaciona com a jornada do Sky Fox para ser visto como vilão. No passado, ele tentou se livrar dessas amarras, ele tentou ajudar a população, quebrar os sistemas bancários e é claro que foi confrontado pelos outros heróis. E a partir disso, a população que ele tentou defender passou a vê-lo como vilão. E aí ele falou, então vocês me veem assim? É isso que eu vou me tornar. Enfim, tem mais um monte de coisa que acontece nos quadrinhos e a série ainda não mostrou ou está preparando para ser executado de maneira diferente.
Então eu não vou falar o que é, porque o intuito desse vídeo não é só ficar soltando spoiler, mas sim comentar as diferenças entre HQs e a série. Então quem sabe não voltamos a falar desse assunto lá na segunda temporada. Comenta aí embaixo o que você achou do Legado de Júpiter e a gente se vê no próximo vídeo. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês.